Júnior eu também gosto, Aham. mas eu sou muito fã do Volga. Ele vai crescendo a narração. Vai crescendo. Vamos falar bastante do Vinícius também aqui no Sport Center. Vamos, o Sport Center recheado, como sempre, nesse segundo tempo, Bruno. A gente falou muito de Conmebol Libertadores no nosso primeiro tempo do SC. Tem mais agora, mas também a gente fala sobre o Campeonato Brasileiro, sobre o Vinícius Júnior. Eu quero ouvir a opinião do Mário Marra e do Eugênio Leal também sobre o jogador. Muita coisa pra gente falar. E com convidados também do Palmeiras. Vamos de Brasileirão, Mariana? Vamos, tô de olho aqui no Renato. Vamos de Brasileirão, Mariana? Vamos, tô de olho aqui no Renato. Nossos colegas da SUR, da ESPN aqui na América do Sul, sobre o Marcelo Gachardo também. Vamos falar do Atlético? Bora. Informações então sobre o líder do Campeonato Brasileiro que venceu mais uma em casa. Já teve festa de campeão aqui no estádio do Mineirão. Após a vitória contra o Fluminense de virada, a torcida atleticana não se conteve e soltou o grito. Os jogadores também comemoraram com os torcedores em campo, numa espécie de volta olímpica. O Atlético ainda não é campeão matematicamente, precisa de 2 pontos para confirmar esse título, ou então também leva a taça. O técnico Cuca falou sobre essa comemoração antecipada. A comemoração foi generalizada, né? Eu acho que da arquibancada, nossa, a tensão que se vive é muito grande. O próprio Fluminense luta na busca pela Libertadores direta também, é outro jogo. Então por isso é que a gente comemorou dessa forma, tão efusiva, tão... eu acho que tão merecida, né? Porque a gente sofre muito, cara. Lógico que a gente vai falar do árbitro, né, de vídeo, chamar o árbitro para um lance como esse. A gente sabe que a gente nunca reclama de arbitragem, mas a gente não pode deixar de comentar, de falar, que realmente, quando se tem alguma dúvida, tudo bem, mas não houve dúvida nenhuma. Próximo jogo do Atlético será contra o Bahia, quinta-feira, em Salvador, mas o Atlético já pode confirmar o título na terça-feira, quando o Flamengo recebe o Ceará no Maracanã. Se a equipe rubro-negra não vencer o Ceará, o Atlético já festeja esse título no sofá. E aí é a questão, quando o Atlético será campeão brasileiro? Na terça ou na quinta? Um abraço a todos, até a próxima! Na nossa tela, então, o Galo é o time da virada, times com mais pontos em jogos que estiveram atrás no placar no Campeonato Brasileiro. Então, o Atlético ontem venceu o Fluminense nesse esquema aí de virada, saiu perdendo e depois virou a partida. 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, aí pensando quando saiu atrás. Depois o Red Bull Bragantino, Palmeiras e o Atlético Paranaense. O Atlético, então, que venceu o Galo, né? Não o Furacão, o Galo que venceu. A gente tem que Fluminense. institucionalizar. Quando o assunto te envolver Atlético Mineiro e Atlético Goianiense e Atlético Paranaense ou um deles juntos, a gente tem que falar nos apelidos. Tem que ser os apelidos. Senão Sim, ficaremos complica loucos. tudo. Antes da gente começar a falar sobre o jogo, sobre a partida, sobre também a euforia da torcida atleticana, vamos chamar o Carlos Eugênio Simon aqui ao vivo no Sport Center, porque é claro que o jogo muda depois também da marcação do pênalti a favor do Atlético. O Atlético vinha tendo certa dificuldade na partida. Simon, boa tarde já para você. Eu queria que você falasse sobre o lance. É pênalti, não é pênalti? O que diz a regra? Boa tarde, Mariana, Eugênio, Mário Marra. Só um segundinho antes, cumprimentar o Néstor Pitana pela excelente atuação sábado na decisão da Copa Libertadores de América. Está de parabéns. Bom, passando para a arbitragem brasileira, onde os árbitros estão concentrados na Granja Comari. E saiu o Gaciba e, pelo jeito, não mudou quase nada. Alício Pena Júnior, que era o vice dele, assumiu. Então, nós temos esses lances de bola na mão, mão na bola. Tá? A regra, ela é interpretativa, ela é subjetiva, portanto, discutível. Cada um tem a sua. Tá? Ninguém é o dono da verdade. Mas aí o Marielson é o árbitro do vídeo. No campo de jogo, ele não marca esse lance, essa disputa do Diego Costa com o Marlon. Tá? Ele está de frente para a jogada e não marca. O VAR interveio e chamou ele, na minha opinião, equivocadamente. Não houve a penalidade máxima neste lance, porque o Marlon sobe para disputar a bola, tá? E aí o que está acontecendo, na minha opinião, a confusão no Brasil que se estabeleceu. Qualquer gesto de mão, qualquer mão, eles estão marcando infração. E a regra não diz isso.
A regra fala em gesto, uma que era desde o meu tempo, né, Mariana? Deliberada. Essa é mais fácil que tem, o cara vai dar um tapa na bola, isso é mão. Tá? E agora querem tirar a capacidade do ar, 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá, abrir um pouquinho, tem que marcar. Não. A regra fala em gesto antinatural. Tá? E não me parece um gesto antinatural na medida em que os dois saltam para cabecear, tá? A bola toca no ombro do Marlon e aí interpreto como penalidade. Não tem como ele não subir com o braço, não é? Abriu, a bola pegou no ombro e na disputa a distância é mínima e aí marcar um pênalti desse. Então eu acho que essa orientação, do meu ponto de vista, está equivocada. Daqui a pouco vamos falar do lance do Corinthians, que também não houve, partindo do mesmo princípio, a bola pegou na axila do Marcinho. Mas esses dois lances, o que está acontecendo no Brasil, são pênaltis, que ora um árbitro marca, ora outro não marca. Eu acho que na Granja Comari, o Alício que está comandando a arbitragem, o Serapião, a turma toda que está lá, bota vídeo no telão e diz, isso é pênalti, isso não é pênalti, isso é pênalti, isso não é pênalti. Ah, ponto! Senão, continua a mesma coisa, não mudou rigorosamente nada. Para mim, não houve a penalidade máxima. Boa, Simon. Muito obrigada pela informação, pelo seu ponto de vista e sua análise também da arbitragem. Valeu. Valeu, um abraço. Bom, zero surpresas também, né? Quando a gente fala que sai o Gaciba e não muda a ordem das coisas da arbitragem, né? Era o óbvio e o esperado. Falando de dentro do campo, Marra, o jogo estava favorável ao Fluminense. Sim. O Fluminense começa bem, né? Tendo até um pouquinho mais de posse de bola no início, mas conseguindo neutralizar o ataque do Atlético. O meio campo que tinha o Wellington, que tinha o André e que tinha o Iago Felipe. O Wellington ficando mais. Mas o André e o Iago jogando muita bola. Fechando espaço, não permitindo a evolução de toque de bola do Atlético. E o Atlético indo na pressão, porque o time tem acreditado nessa pressão. Logo com 1, 2 minutos, o Arana fica ali no canto, sentindo uma dor, alguma coisa assim, né? E pode ser que talvez isso tenha inibido um pouco mais os jogadores atuarem com ele. Mais a pressão. O espaço demorava a surgir, mas surgia. O Keno perdeu um gol de cabeça, o Diego perdeu um gol também, quando ele gira para cima da zaga e bate errado, né? Acho que é uma questão de espaço, ele pensou que estivesse em outro lugar. Mas foi um jogo que o Atlético, sabe aquela história assim, alguns jogos são incontestáveis. O time é superior ao outro e ponto e acabou. Como foi contra o Corinthians. Como foi contra o Corinthians e tal. Agora, o jogo de ontem, para mim, é aquele assim, eu preciso desses 3 pontos. Eu vou arrancar esses 3 pontos de qualquer forma. E muito na base da garra, da raça, do grito que veio da arquibancada, o Atlético conseguiu. O Fluminense vem crescendo. Sim. Acho que o que o Simon falou, né, questão de influência de arbitragem, o Fluminense vem crescendo. E se candidata muito seriamente mesmo ao grupo ao vaga de Libertadores. Tem falado nisso, bastante sério. Ontem o Mineirão explodiu mais uma vez, né, Eugênio? E o Cuca até fala na entrevista coletiva e vem falando que, assim, toda hora fala que o Atlético é campeão, mas falta um jogo. O Atlético é campeão, mas falta um jogo. A sensação também, como o Marra falou, de eu preciso desses 3 pontos, é também de uma ansiedade muito grande, né? De sacramentar, acabou. Aí ganha, não, falta um jogo. Ganha, falta um jogo. Ganha, falta um jogo. Não tem muito tempo, ele fez o sinal assim, né? Falta isso. Agora ele pode fazer o sinal assim, falta isso. Falta quase nada, falta muito pouco para acontecer. E é isso, a questão mais de controlar a ansiedade mesmo. E dentro de campo, o time... Vou responder uma pergunta que eu já respondi aqui, não foi feita agora, foi feita outras vezes. Tá vendo? Mais uma vez, a demonstração ontem de que psicologicamente está concentrado, está focado, não se abala com as adversidades naturais do futebol. Ele vem ganhando seu jogo da frente quando tem objetivo. O Fluminense tem um objetivo claro, que é chegar à Libertadores. Hoje ele está na zona de classificação para a chamada pré-Libertadores, aquelas fases preliminares. A vitória do Corinthians ontem complicou um pouco a vida do Fluminense para tentar chegar em cima, mas ainda pode. Mas foi o único resultado que os outros todos favoreceram. O Inter foi muito bom para o Fluminense. O Inter, Bragantino, Fortaleza, ninguém foi muito bem nessa rodada. Mas então, assim, naturalmente teria o adversário que colocaria dificuldades. Sim. Mas o Atlético conseguiu superar. E eu acho que jogando no Mineirão do jeito que tem sido, é muito difícil perder ponto ali. É muito difícil porque todo mundo joga junto, né? A atmosfera ajuda muito.
E é interessante agora falar sobre o personagem, que é o personagem de sempre, que é o Hulk, que está aqui até no nosso LED do Sport Center, Marra. Que é claro que é indiscutível a qualidade dele dentro de campo, como ele foi importante e tem sido importante fazendo os gols do Atlético, o artilheiro do campeonato, mas um entendimento do contexto. Sim. Eu acho que isso faz muita diferença para um jogador que quer se tornar ídolo. Não só quando ele faz a reverência ali ao Reinaldo, que acompanhava o jogo, mas na rodada passada, ou no último jogo em casa contra o Juventude, ele comemora com o Keno, com a comemoração igual do Jô e do Ronaldinho. Sim. Então ele tem ele tá homenageando os jogadores e a torcida, de certa forma. Não, é melhor tirar a imagem do Reinaldo da minha frente, por favor, né? Gosto muito do Rei, o Rei eu considero meu amigo, sou amigo dos filhos dele, fico muito feliz de ver a alegria dele. O Hulk está... Eu falei ontem à noite no Sport Center sobre isso, vou externar, nem sei se podia não, mas vamos lá. O Hulk, assim que chega em Belo Horizonte, quando ele é anunciado, ele é recebido, uma das pessoas que trabalham com ele, né? Com revista Placar, álbum, histórias do Atlético na década de 70, da década de 80. E a pessoa vira para ele e fala, estuda isso aí, porque a torcida que você vai, o clube que você está indo, a torcida que você vai conviver, gosta muito de alguém que sabe da sua história. E o Hulk tem feito isso, né? Ou já fez e decorou, porque ele hoje em dia ele vai trabalhar, ele encontra com o Éder e com o Reinaldo, né? Que estão lá na Cidade do Galo, né? Que vão lá com muita frequência. O Éder está ali, né? Sempre perto do Cuca. Então o Hulk vê essa movimentação e já há um tempo em Belo Horizonte, o que ele faz é uma maldade com o coração do torcedor atleticano. Porque quando ele faz o gesto do Reinaldo, ele faz o gesto que muitos que estavam no estádio apenas reproduzem e que não sabem, que não viveram. Porque quem viveu foi o pai deles, o avô deles, tudo. Só que era tão histórico, tão marcante, e o Reinaldo é um personagem tão querido pelo torcedor do Atlético, né? É amado pelo torcedor do Atlético. Reinaldo já teve 1000 problemas na vida. O torcedor do Atlético comprou os problemas do Reinaldo como se fossem dele. Falou, não, é o Rei, vamos proteger e cuidar do Rei. Então, quando o Hulk se aproxima do Reinaldo, ele se aproxima da história do Atlético. E aí ele se torna um torcedor, né? E é interessante que ontem o Otero também estava no estádio, ele acompanhava a partida, publicaram nas redes sociais também a presença dele, e vários outros ex-jogadores também, porque é isso, é uma geração, meio século, né, nesse período aí, de muita gente que participou da história. E o Reinaldo, né, Mariana, rapidamente falando, assim, o Reinaldo, talvez os mais jovens vão procurar e vão olhar e falar assim, mas ele não foi campeão brasileiro, ele não foi mesmo. O que é mais legal ainda. Sim. Não para ele, claro, ele queria ter sido. É que assim, foi um cara em 80. Depois é expulso. E não jogou a final de 77. Não jogou. Ele nunca se fez de rei. Ele sempre tentou ser mais próximo dos súditos. Pois é, o Sport Center vai falar muito sobre o Atlético também ao longo dessa semana, acompanhando então passo a passo aí para ver se o Atlético vai ser campeão na terça, se será campeão no final de semana também, fazendo a matemática junto com o Campeonato Brasileiro. Agora a gente fala de Corinthians, que a matemática deu bom pro Coringão, hein? Pois é, o Corinthians está também na próxima edição da Conmebol Libertadores, que vem quente, hein? Também um lance aí bastante discutido, não é, Marra? Mas foi nesse pênalti que o Corinthians conseguiu a vitória. Sim, mas o Corinthians, se você observar números do jogo, o Corinthians jogou bem mais em cima do Atlético Paranaense, né? Acho que a gente vai ter que falar também, gastar uns minutos aqui para falar dessa situação do Atlético Paranaense, que tem apenas 42 pontos, Bruno. A zona de rebaixamento está logo ali e é um time que tem muito de onde tirar, mas não está conseguindo. E ontem, na arena do Corinthians, o Corinthians fez por merecer a vitória. E o Inter vem caindo de produção, né, Eugênio? E aí se afastando dessa classificação para a Libertadores. Ainda dá, ainda é possível. Mas o time dentro de campo, ele vem com uma sequência de resultados ruins, até mesmo dentro de casa, né? Ontem saiu na frente, fez um primeiro tempo muito forte, gerando situações de gol, mas foi caindo ao longo do jogo e permitiu ao Santos o empate. O Santos com um time cheio de garotos, né? Muitos garotos em campo. E no segundo tempo, só o que o Inter faz é um chute lá de longe do Maurício, que bate na trave e ponto. Precisa melhorar, mas tem chance ainda. Sobe o som pro Vini Júnior, vamos lá.